Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do canal Histologia em Foco, um podcast para descomplicar a histologia. Eu sou o Dr. Alan Giovannini, médico patologista, e que criei esse canal para facilitar o entendimento de um estudante de medicina ou de outras ciências de saúde para que possa entender um pouquinho mais sobre a histologia de forma um pouquinho mais fácil. Hoje abordaremos um tema extremamente interessante, chamados de órgãos linfóides, focando em um deles, denominado timo. O timo é um órgão linfóide primário localizado na região supero-anterior do mediastino. Ele é um órgão bilobulado, especificadamente à frente da região cardíaca e atrás da região externa, do osso external. Esse órgão especial, ele tem algumas particularidades histológicas que o definem muito bem. Portanto, neste post, neste podcast, nós focaremos todas as fundamentações histológicas para que a gente possa reconhecer e entender os principais pontos e a celularidade que compõem este órgão em especial. Sugiro que vocês sentem confortavelmente, peguem a pipoca e o guaraná e tenham bastante ânimo para que a gente possa juntos construir todo o conteúdo histológico do timo. Ok? Muito bem. Aqui nós temos o timo, que é um órgão linfóide. Como um órgão linfóide, ele tem algumas características que é inerente a todos os órgãos linfóides. E tem outras que, quando você olha já em menor aumento, a gente já possa, pelo menos, sugerir que isso é um órgão linfóide tímico. Vamos tentar construir de forma paulatina e de forma palpável e inteligível para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre o timo. A primeira coisa que vem em mente é que o timo é um órgão linfóide. E como todos os órgãos linfóides, ele tem uma coloração muito específica. E a coloração de um órgão linfóide que inclui o timo é uma coloração arroxeada. Isto tem uma fundamentação muito particular. É porque todo o órgão linfóide, ele é composto muito particularmente e muito literalmente por uma célula em especial, chamada de linfócitos. Os linfócitos, eles são células pequenas, redondas e muito azuladas e muito arroxeadas. Essa coloração arroxeada vem pelas particularidades celulares que o linfócito nos impõe. Como eu falei para vocês, é uma célula pequena, mas com o núcleo celular que ocupa aqui basicamente quase que todo o volume da célula, deixando o citoplasma com uma rima muito escassa, olha só aqui. E o núcleo, ele tem uma afinidade muito intensa pelo corante da hematoxilina, uma vez que ele é composto exclusivamente por muita quantidade de DNA e muito RNA, que são componentes ácidos. Esta afinidade à hematoxilina configura o linfócito como uma célula muito arroxeada, quiçá bastante azulada, dependendo do grau de maturação que ela compõe. Os linfócitos que compõem o timo basicamente são linfócitos do tipo T, aonde ele começa o seu desenvolvimento na medula óssea e vão migrar para o timo, aonde vai ocorrer a diferenciação de cada um desses linfócitos. Esses linfócitos, uma vez diferenciados, vão migrar para órgãos linfóides secundários, que ficarão albergados nesses órgãos e recrutados para sua devida função do ponto de vista linfohematopoética ou imunitária, a depender da necessidade do organismo.
É bom que se diga que, por mais que esses linfócitos do tipo T sejam exclusivos do diferenciação tímica, quando no timo a gente denomina cada um desses linfócitos como timócitos. Portanto, timócitos são linfócitos T em diferenciação, ou melhor, em vários graus de diferenciação, quando residem exclusivamente no timo, ok? Essa é a primeira característica importante que eu gostaria que vocês guardassem. E a segunda? O segundo disse exclusivamente do timo, que é uma característica de um aspecto lobulado quando se observa já em menor aumento, que é um aspecto recortado. Isso ocorre porque todos os órgãos, em geral, possuem uma cápsula conjuntiva. Essa cápsula conjuntiva traz consigo os vasos sanguíneos que vão organizar a função nutricional de um parênquima de todo e qualquer órgão. No timo, essa cápsula conjuntiva que o circunda, geralmente ela é um tecido conjuntivo frouxo a denso, que vai emitindo septos. Esses septos vão recortando o componente tímico de forma a constituir uma compartimentalização que nós denominamos de lóbulos tímicos. E cada um desse recorte, cada um desse tecido conjuntivo que vai penetrando ao tecido tímico, de trabéculas conjuntivas. Esse é o primeiro ponto importante que faz o timo um órgão linfóide especial, ser exclusivamente lobulado. E de todos os órgãos linfóides, a lobulação é uma característica inerente ao timo. É como se o timo fosse um mapa insular, onde a porção continental caracterizasse cada um dos componentes lobulares tímicos, ou ainda todo o componente oceânico que o recorta, as trabéculas de tecido conjuntivo ricamente vascularizado. Eu gosto de dizer, de longe, quando eu olho em maior aumento, que o timo parece uma pele de uma girafa, aonde aquela coloração mais tênue, mais amarelada, seria o tecido conjuntivo que o contorna a girafa, e as manchas da girafa, cada uma delas constituindo um lóbulo tímico, perfeito? Aqui um corte mais de perto de um timo. Como é que eu sei que é um timo? É um órgão linfóide arroxeado e que ele é totalmente recortado. E que esses recortes ocorrem por um tecido conjuntivo, mas que ele se, na região central, ele acaba se unindo, formando uma estrutura bilobulada, né? E muito lobuladinha de cada um desses lobos, formando uma estrutura ricamente insular e recortada. É bom que se diga que esses lóbulos de tecido tímico ou de um parênquima tímico, a gente já começa a observar neste aumento que ele possui duas tonalidades de coloração muito específicas. Uma região de fora do lobo muito mais arroxeada, e essa porção ocorre por causa da maior densidade de células químicas, que são os timócitos que o compõem, e essa área é denominada de cortical tímica, ou simplesmente córtex do timo. E essa região central de menor arroxeamento, onde se torna até um pouquinho mais arroseado ou róseo, ele é chamado de medula tímica. É importante que se diga que quanto o córtex quanto a medula possui basicamente ou literalmente os mesmos tipos de células. E essa celularidade química é importante para que a gente possa entender efetivamente o timo.
apesar de ele ser um órgão arroxeado e um órgão extremamente recortado, ele tem o córtex e a medula muito especial, mas é bom que se diga que o plano de como a gente interpreta cada um desses estímulos e cada um desses contingentes celulares também é de extrema fundamentalização. Aqui a gente foca num lóbulo tímico. Como é que eu sei que é um lóbulo? Eu tenho recortamento por uma cápsula conjuntiva e esse recortamento emite septos que vai dividindo o timo efetivamente em lóbulos distintos. Aqui eu tenho um lóbulo e aqui tem um outro lóbulo, aonde cada lóbulo ele é externamente muito mais hipercromático, definindo uma estrutura comportamentalizada chamada de córtex, enquanto a região central, nós estamos falando dela, da medula tímica. É claro que tanto o córtex quanto a medula, eles são formados por células. E existem aí diversas quantidades de macrófagos, chamados de macrófagos de corpos tingíveis, que são macrófagos específicos e residentes no timo, para que eles possam fazer fagocitose de uma célula que seja realizada de forma equivocada, aonde ela entra em apoptose e elas são fagocitadas por esses macrófagos. Mas o mais importante, quando se fala em celularidade química, nós temos que guardar efetivamente dois contingentes celulares. O primeiro é o que vai caracterizar o timo, que são os famosos linfócitos T/timócitos, onde ele tem uma maior densidade na região cortical, ocupando maior área por milímetro quadrado, e nós temos o tipo de linfócitos medulares, onde eles são mais distantes, dando uma efusão de uma coloração de menor tonalidade arroxeada. Mas é bom que se diga que cada um desses linfócitos, tanto localizados na medula quanto no córtex, eles têm uma estrutura para albergar e para sustentar cada um desses timócitos. E essa celularidade é definida pelas células reticulares epiteliais. Aqui é bom a gente parar e fosforilar um pouquinho mais sobre essas células reticulares epiteliais, uma vez que são células extremamente importantes. Extremamente importantes por quê? Porque elas dão preenchimento e sustentação, mantendo o arcabouço tímico lobular em posição. Aqui eu vou perder um pouquinho mais de tempo para que a gente possa entender uma situação que ocorre só no timo, ok? O timo ele é preenchido e sustentado por uma célula reticular epitelial. Em outros órgãos, seja em qualquer órgão outro que não seja o timo, quem sustenta e quem preenche um tecido é justamente um tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo propriamente dito, seja ele frouxo, seja ele denso, você deve ter aprendido na histologia geral que é um tecido de preenchimento. Mas no timo, quem preenche e sustenta é uma célula efetivamente epitelial, que aqui tem um nome específico, uma caracterização específica, chamada de células retículo-epiteliais. É bom que se diga que uma célula epitelial, e no caso uma célula retículo-epitelial, ela é uma célula fundamental para isolamento. Elas são distribuídas efetivamente de forma difusa pelo córtex e pela medula tímica, formando compartimentalizações, como verdadeiras barreiras que não se misturam. Barreiras como? Entre um vaso sanguíneo e o parênquima tímico adjacente, ele não se mistura. Entre o córtex e a medula, ela também forma uma barreira que não se mistura. E entre todo o componente de cápsula
E a cortical tímica, idem, ela não se mistura. Esse processo ele é chamado de barreira hematotímica, fazendo uma condição extremamente importante e peculiar, fazendo com que, por exemplo, se eu tiver uma criança ou um feto durante o desenvolvimento, no próprio desenvolvimento tímico, do próprio desenvolvimento de cada uma dessas células T, tão importantes para suas funções imunitárias, não sejam comprometidas. Isso, por exemplo, se eu tiver uma infecção generalizada em uma criança, todas essas células tímicas façam com que a barreira hematotímica isole uma bactéria ou um vírus do desenvolvimento tímico, fazendo com que eu não tenha o consumo pelas toxinas bacterianas ou virais, fazendo com que esse timo não se configure como um órgão que seja comprometido durante o desenvolvimento. Ok, pessoal? Então, aqui é a primeira noção exata que eu quero que vocês tenham. As principais células que compõem o timo são os timócitos, são verdadeiros linfócitos T, que, quando residem no timo, são chamados de timócitos. E aqui eu tenho as células que fazem o preenchimento e a sustentação tímica, denominado de arcabouço tímico, que são o quê? São as células reticuloepiteliais. E essas células reticuloepiteliais só ocorrem no timo propriamente dito. Por inteligência artificial, eu consegui isolar essas células reticulares epiteliais. Elas são células estreladas que formam um fundo importante para que possam, uma vez, ser um pano de fundo para os linfócitos ou os timócitos que o compõem. Essas células efetivamente reticulares epiteliais são células estreladas com um complexo juncional que vão formando uma verdadeira rede importante de desmossomos que vão mantendo uma importante adesão epitelial. Uma outra característica importante é que essa célula estrelada possui um núcleo central. Esse núcleo central, ele é um núcleo vazado, com uma cromatina central muito bem evidente. E os núcleos, com quiçá fragmentos muito escassos do citoplasma, sejam importantes para que a gente possa ver, inferir e interpretar este núcleo como sendo a célula de fundo, tanto no córtex quanto a medula tímica, quando a gente olha um corte histológico tímico corados em HE. Perfeito? E essas células, cada uma delas, é como se realmente fosse uma constelação em um céu estrelado, formando um pano de fundo para cada um dos timócitos ou linfócitos T que vão chegando e vão se colocando entre elas. Quando mais distante, característicos de uma medula tímica, que são linfócitos timócitos isolados, um distantes do outro, aonde a gente consegue ver efetivamente as estrelinhas retículo-epiteliais muito bem definidas e muito mais fáceis. Mas à medida em que você começa a concentrar muito timócitos, como ocorre, por exemplo, na cortical tímica, isso faz com que a densidade de linfócitos barra timócitos sejam muito bem evidenciados e a gente consiga basicamente só olhar para o quê? Para o núcleo celular distinguível quando a gente cora-se em HE. Ok, pessoal? E isso é um efeito da densidade linfocitária, timocitária e de células reticulares que ocorrem na cortical, observando então essa diferença de coloração do timo, aonde a gente vai tentar estabelecer
uma visualização num corte mais verdadeiro de uma lâmina tímica. Ok, pessoal? Muito bem. Dando continuidade, agora mostrando para vocês uma lâmina onde nós observamos dois cortes histológicos de timo, mas com características um pouco distintas. À direita, onde eu mostro com a flecha um timo de um recém-nato, onde eu consigo ver muito bem os lóbulos maiores, bem recortados, com evidenciação já de longe entre o córtex e a medula. Enquanto a nossa esquerda, e aqui na seta agora, eu tenho, embora recortado, eu tenho um menor número de lóbulos, pelo menos em tamanho, mas que eu consigo também já observar tanto o córtex e a medula de forma um pouco mais compactada. É bom dizer que, à medida em que a gente vai envelhecendo, muito do tecido conjuntivo ele vai sendo substituído por um tecido adiposo, olha aí. Aonde esse fenômeno de envelhecimento ocorre no timo e também em outros órgãos, como a mama, por exemplo. Esse fenômeno chama-se lipossubstituição. Mas mesmo um timo um pouquinho mais idoso, vamos chamar assim, a gente já começa a identificar tanto o córtex quanto a medula de forma compartimentalizada, como a gente acabou estudando do ponto de vista teórico na primeira fase deste Histologia em Foco. Pessoal, eu vou pegar um outro corte histológico de um timo, aqui, olha aí, um timo um pouquinho mais jovem, para que a gente possa comentalizar e comentar um pouco mais sobre tanto o córtex e a medula, fazendo uma aproximação verídica e histológica. Então aqui eu tenho um timo arroxeado, totalmente recortado, aonde a gente já começa a ver tanto a córtex quanto a medula muito bem comportamentalizada, ou seja, muito bem definida. Se a gente aproximar e verificar que o córtex tímico, a gente vai ver que ele é muito mais denso do que a medula. Ele é composto por uma celularidade rica em timócitos barra linfócitos T, aonde eu tenho inúmeras células pequenas, redondas e azuis com pouco citoplasma, uma célula efetivamente de intensa hipercromasia, caracterizando um linfócito de padrão imaturo. E à medida em que a gente vai vendo esse mar de linfócitos barra timócitos, a gente, da mesma maneira que a gente conseguiu focalizar aquela estrelinha brilhante daqueles pontos que a gente colocou para vocês, representando graficamente cada um desses linfócitos, o núcleo da celularidade das células reticulares epiteliais. Uma célula com um núcleo grande, note que esse núcleo é muito maior do que os linfócitos barra timócitos adjacentes. Elas são células grandes, são células com núcleo vazado e com um nucleolo muito bem evidente. Aqui temos uma das células reticulares epiteliais, aqui nós temos outra, aqui nós temos uma outra um pouquinho mais espremida, e aqui nós temos outra, fazendo com que um mar de linfócitos possa obscurecer, mas mesmo assim a gente consiga identificar histologicamente cada uma das células reticuloepiteliais ou reticulares epiteliais à medida em que a gente consegue identificar o núcleo de cada uma delas. Conforme nós vamos entrando na região medular, a gente vai ver que o contingente celular de cada um dos linfócitos ele é um pouco mais distante quando comparado à cortical.
Outro ponto que eu gostaria que a gente observasse muito bem aqui numa interface córtico-medular é que os linfócitos que albergam e que estão residentes na região cortical, eles são muito mais hipercromáticos. Na região medular, os linfócitos são um pouquinho maiores e com o núcleo menos hipercromático quando se compara à região cortical. Isso mostra, ou melhor, demonstram que os linfócitos residentes nesta região medular, eles têm essa configuração porque eles já têm uma maior maturidade. Isso é muito característico, a região cortical sendo imatura e a região medular sendo madura. E essas células maduras conseguem trespassar por uma compartimentalização, porque a seu componente de membrana, ele acabam abrindo, né, as células reticuloepiteliais e passando de um compartimento para outro, fazendo com que posteriormente feche esse compartimento de células reticuloepiteliais pela compartimentalização ou por expressão de células específicas que ocorrem na membrana celular dessas células, facilitando a sua distribuição e sua migração por entre mesmo a barreira hematotímica que acontece nesse compartimentalização. Ok, pessoal? Muito bem. Então, à medida em que nós temos essas células, esses timócitos muito mais diferenciados e mais distantes, é mais fácil a gente identificar as células reticuloepiteliais, como aqui, ó, já em menor aumento a gente consegue ver, como aqui, como aqui, como aqui. Notem vocês que são células grandes com nucleolo muito bem evidentes. Perfeito, pessoal? Olha aí que bonitinhas elas são. E elas vão se repetindo à medida em que a gente vai vendo este componente tímico. Ok? É bom que se diga, pessoal, que cada uma destas células aqui, ó, reticuloepiteliais, alberga um filamento intermediário de citoqueratinas. À medida em que elas se agregam na região da medula, ela começa a formar uma área queratinizante um pouco mais eosinofílica, como se fosse uma queratina individualizada, perdidas neste estroma medular tímico. E isso é um ponto extremamente importantíssimo. Essa queratina individualizada forma, como eu falei para vocês, um corpúsculo extremamente importante. Esse corpúsculo, ele é chamado de corpúsculo tímico ou corpúsculo de Rassal. E ele é um efeito patognomônico. Olha aí, patognomônico efetivamente do timo. Este efeito, por ter um componente de sustentação epitelial, é um efeito, é uma característica histológica que ocorre única e exclusivamente neste órgão chamado de timo. Perfeito? Reconhecendo o timo, pessoal, é uma coisa que a gente coloca para vocês, é que todo órgão linfóide que a gente estudar, a gente tem que fazer um brainstorm, fazendo com que a gente consiga raciocinar para chegar num diagnóstico final. E eu gostaria de iniciar sempre um órgão linfóide para que a gente possa entender, menos mesmo em menor aumento, que nós estamos diante de um ou outro órgão a partir de algumas particularidades que a gente chama de anagrama de diferenciação para se chegar a um diagnóstico de um órgão linfóide. E esse anagrama, pessoal, é como se fosse algumas perguntas que a gente tem que fazer para que a gente chegue no diagnóstico de um órgão linfóide primário ou de um órgão linfóide secundário. Então vamos pensar que toda lâmina a gente tem que fazer perguntas e essa lâmina, sua configuração tanto arquitetural, tanto histológica,
a gente consegue definir. Então, pergunte a lâmina ao corte histológico para que a gente possa chegar num diagnóstico. Vamos exercitar o timo para que a gente possa raciocinar e definir um órgão linfóide e, consequentemente, qual órgão linfóide que a gente está diante de um corte histológico. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: órgão ou lâmina? Corte histológico, você é um órgão linfóide? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que definir. Se ela for arroxeada, tiver pequenas áreas muito basofílicas, características de células pequenas, redondas e azuis, e uma diferenciação até cortical muito bem medular e organizada, a resposta é sim. Nós estamos em um órgão linfóide. Mas a pergunta que quero continuar é: qual órgão linfóide que a gente tem? Aí a gente precisa continuar num anagrama para que a gente possa definir um órgão linfóide específico. Mas a pergunta para essa resposta pode ser não. Se eu não tiver, pessoal, uma celularidade muito bem densa, redondinha, basofílica, aquelas áreas de medula muito bem organizada, eu preciso parar, pensar, reorganizar e procurar outras características aonde forme-se um tipo histológico peculiar, que é, por exemplo, eu tenho uma cápsula conjuntiva? Tenho. Eu tenho uma característica linfóide? Não. Mas eu tenho túbulos organizados em fascículos. Eu tenho, por exemplo, muita região onde eu tenho glomérulos. E isso daí, consequentemente, vai se formar-se só única e exclusivamente no rim. E eu preciso ir perguntando para cada um dos órgãos as suas particularidades. Se a afirmativa for sim, a gente vai chegar no diagnóstico final. Mas no caso específico de um órgão linfóide, eu preciso pensar nas células pequenas, redondas e azuis. Se for um órgão linfóide, eu preciso constituir esse órgão linfóide em um primário, consequentemente um timo, e o secundário, que apresentam características histológicas um pouquinho diferentes. Então, a segunda terminologia, a partir da assertiva, que é um órgão linfóide, eu preciso fazer a segunda pergunta. E a minha segunda pergunta é: você é um órgão lobulado totalmente recortado? Se a resposta for sim, eu tenho um timo. E aí eu vou observar todas as células timocíticas de cortical, medular. Eu vou procurar todo o corpúsculo de Rassal presente na medular para que a gente possa efetivamente definir que aquele órgão linfóide é um timo. Ok, pessoal? E aí a gente fecha esse diagnóstico, que aquele corte histológico é um corte histológico de timo ou tímico. Mas o grande problema é: e se não for recortado? Como que eu mostro para vocês aqui? Eu tenho aí um parênquima mais denso, eu tenho essas bolinhas aqui, ó, que não tinham timo, muito bem definidas e muito bem espalhadas durante um órgão. Isso daqui não é timo. É o quê? Aí é algo para ser definido com outros órgãos linfóides nas próximas edições do Histologia em Foco. Mas se você já entendeu o que é o timo, aqui nós estamos muito bem satisfeitos, porque esta aula é para definir o comportamento e a compartimentalização para que a gente possa definir o timo já em menor aumento. Ok, pessoal? Se você gostou dessa edição, curta, procure, né, outras aulas do nosso Histologia em Foco para que você possa aprender um pouco mais de histologia. Deixe seu like, acompanhe e procure definir para a gente o seu comentário. Se você gostou e se você não gostou, para que a gente possa melhorar as nossas aulas deste podcast. Ok, pessoal? Um abraço a todos e até mais ver.